Aleluia. E eu quero que ele rapidamente fale o que aconteceu e o que Deus fez na vida dele. Amém? Irmãos, semana passada eu fui no meu médico, tá? Eu estava com a biópsia, resultado da biópsia minha. Ele falou o seguinte, que tinha duas notícias para mim, uma boa e uma ruim. Então eu falei, primeiro logo a ruim, logo uma vez. Foi então para boa. Ele falou o seguinte, meu câncer era nível 3, de agressividade de 1 a 4. Era 3. E a outra notícia é que eu não tenho mais câncer. E eu queria agradecer uma outra pessoa, que no dia que foi na minha casa e me convidou para vir aqui, a pastora Andréia. Que no dia que eu vim aqui, que eu botei o pé naquela porta, eu senti uma energia muito grande. Aí me sentei aqui, era o dia de Santa Ceia. E eu falei que eu não poderia ceiar porque eu não era batizado. Ela falou, não, aqui o senhor pode. Aí eu peguei o pão e peguei o vinho e pedi a Deus que ao comer aquele pão, beber aquele vinho, que me curasse. Eu senti um calor tão grande, que a partir daquele dia eu falei, em nome de Jesus eu estou curado. E tenho até hoje comigo, eu falo sempre, eu estou curado em nome de Jesus. É isso aí, irmãos. Ele aceitou Jesus, se batizou já. Deixa eu falar uma coisa para você. Alguém sempre me pergunta assim, pastor, vocês aqui não se preocupam com o negócio de ceia, se é membro, se não é, se visitante. Por quê? Eu disse, simplesmente porque a ceia é um ato extremamente espiritual. E se uma pessoa que não é cristã, ela participa da ceia, a Bíblia diz que uma pessoa que não tem Jesus, ela está morta nos seus pecados e delitos. Quantos já leram isso na Bíblia? Você pode matar um morto? Se a pessoa, segundo a Bíblia, já está morta, se ela participar da ceia, nenhuma condenação daquelas que há na Bíblia, dizendo que se alguém participar indignamente da ceia, é réu de juízo, né? Não vai acontecer com essa pessoa. Por quê? Porque ela ainda não conhece a Jesus. Então não vai fazer mal nenhum, está entendendo? E o bem que faz é que quando entra alguém como você, que coloca fé, como é que eu posso medir a fé de alguém? Como é que eu posso julgar a fé de alguém? Como é que eu posso avaliar a fé de alguém que crê e que entra? Eu não posso, irmãos. Então a gente deixa aberto, porque se bem não fizer... Agora, o aviso que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, falando a respeito da participar indignamente da ceia, é para quem já é crente. Aí sim a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, né? E para quê? Para se examinar, para pedir perdão, para se consertar, e então participar da ceia. Por quê? Porque ali a pessoa já está num outro estágio. Então, nós não temos problema quanto a isso, porque, primeira coisa, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. E também, eu não posso condenar quem já está condenado. Ela precisa sim de ter a oportunidade de saber que a porta do céu está aberta para ela. Que a porta da igreja é a porta do céu. E que ali ela vai encontrar a presença de Deus. Então nós somos muito bem resolvidos teologicamente, quanto a isso, tranquilamente, nessa prática. Porque nós não estamos divulgando a igreja evangélica, nós estamos divulgando o reino de Deus. A igreja evangélica é uma consequência do reino de Deus, e não a razão do reino de Deus. Porque a prova está que algumas igrejas evangélicas ao longo da história foram extremamente produtivas, e que depois deixaram de ser. Então, o que fica é o reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de vós. Não dirão ele aqui ou ele acolá, porque o reino de Deus se apresenta. Então, é bom explicar isso, porque dá a impressão que a coisa é bagunçada. E não é. É por um entendimento bíblico até mais profundo
que nós fazemos isto, porque nós entendemos que uma pessoa que não tem Jesus, você não pode condená-la sobre aquilo que ela já está condenada. Está precisando ser salva. Você precisa estender a mão a ela e não dizer a ela que ela está condenada, porque ela já se sente condenada por causa dos seus pecados e delitos. Então dizer para ela, há uma resposta para a sua vida, há uma saída para a sua vida, essa é uma forma nossa de pensar. Muito bem, eu estou feliz, eu vibrei muito no dia que ele trouxe o resultado médico. Eu falei para a Andréia, desde o início, eu disse, ele vai ficar curado, porque eu vi fé, eu percebi fé no seu coração, e os milagres acontecem nos dias de hoje. Hoje eu quero falar, irmãos, sobre o salmo que nós lemos, Salmo 84. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Salmo de número 84. Nosso corpo é interessante, né? Eu comecei lendo a Bíblia sem óculos, agora bati o olho aqui, gastou toda a energia. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia, nos teus átrios, vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Meus irmãos, eu quero falar esta manhã a respeito desse amor que o salmista tinha pela casa do Senhor. E eu quero falar isto porque, quando eu estou falando amor pela casa do Senhor, eu estou falando de forma geral ao amor pelas pessoas. As pessoas são a habitação de Deus, sim ou não? A Bíblia diz que Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Tanto é que isso aqui era um galpão de ferro, irmãos. E hoje é um lugar de adoração. Então, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, porque o verdadeiro templo somos nós. Diga glória a Deus. Só que a Bíblia diz que nós temos sempre que consagrar lugares, pessoas, até mesmo objetos. A gente vê na Bíblia que há uma prática sempre de consagração. O próprio Jesus ficou muito irado quando chegou no templo e viu que o templo tinha se transformado numa casa de comércio, onde as pessoas estavam lá interessadas apenas para comprar e vender e ganhar dinheiro por causa do movimento que o templo fornecia, porque vinha gente adorar de todos os lugares e precisavam comprar aqueles animais que eram sacrificados para expiar os seus pecados, ou pelo menos tentar cobrir os seus pecados. E aí se
tornou o entorno do templo uma região de comércio. E dentro do próprio templo, invadiu este comércio. E Jesus, numa das suas idas ao templo, ele foi extremamente severo. Ele disse: meus filhos amados, tirem as vossas barracas daqui. Foi isso que ele disse? Ele pegou o chicote e deu no couro de todo mundo. Vocês querem fazer da casa de Deus uma casa de comércio? Se Jesus fosse dar com um chicote hoje, o negócio ia ficar feio. Ele ia cansar de bater. Porque hoje nós estamos vivendo uns dias difíceis nesta área. Mas por outro lado, nós não podemos deixar, irmãos, que entender que Jesus estava fazendo aquilo por amor àquele lugar que era um lugar consagrado a Deus. Diga glória a Deus. Então, não é porque Jesus não soubesse que há verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade, mas é porque ele sabia que aquele lugar era consagrado a Deus. Assim como este local também foi consagrado e é consagrado a Deus, a casa de Deus. É na casa de Deus que a gente ouve a palavra de Deus, é na casa de Deus que a gente apresenta os nossos filhos, que nós nos casamos e casamos os nossos filhos. É na casa de Deus em que nós começamos a fazer grandes amizades. Este lugar é um lugar de excelência, é um lugar especial. E a igreja, com toda a sua estrutura, através dos cursos, através dos cargos, os cargos diaconais, de obreiro, de liderança, a igreja no todo seu conjunto, ela existe e foi criada para justamente agir a obra de Deus aqui na terra. Realizar a obra de Deus aqui na terra. A obra de Deus aqui na terra, ela é feita através da igreja. Deus não enviou anjos para pregar o evangelho. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esta tarefa é uma das tarefas da igreja. Então, se você chegou aqui na igreja e disse: pastor, estou bem, aqui o ambiente é bom, eu gosto de estar aqui, né? Ótimo, tudo bem. Continue assim, mas agora eu tenho uma segunda notícia para dizer. Não é só isso, não. Deus te colocou aqui, Deus tem te chamado aqui, para que você frutifique. Ele disse mais, que nós deveríamos ir e frutificar. E disse mais: ide e fazei discípulos. Então a igreja é um lugar de salvação, é um lugar de transformação, e é um lugar aonde também nós estamos trabalhando a obra de Deus nas suas muitas vertentes, para que ela seja realizada aqui na terra. Por isso, a Bíblia diz que há até uma recompensa, que aqueles que trabalham para o Senhor não trabalham em vão. Diga glória a Deus. Aqueles que realizam a obra de Deus não realizam em vão. A nossa recompensa vem da parte do Senhor, aqui ou no céu. E eu acho que vale a pena você também entender que quanto Deus fez por você, quantas pessoas foram usadas para te alcançar, quanto Deus teve que trabalhar para chegar até você, para que você se convertesse, aceitasse Jesus, gente que você nem tomou conhecimento, gente que participou de corais, gente que cantou, gente que pregou, gente que visitou, gente que orou por você, que você nem sabe, e que alguns já estão até no céu, mas que trabalharam a obra de Deus para que você pudesse estar aqui hoje. Amém? Hoje você tem que entender que de graça recebeste, de graça. Então Deus está esperando que você também comece a entrar neste movimento da igreja, para que você produza os frutos devidos e realize. É a primeira coisa que eu quero dizer para você. O salmista, que amava os tabernáculos do Senhor, e tinha sua alma suspirando e desfalecendo, ele entendia que este lugar aqui é um lugar único.
é um lugar especial, é um lugar que a glória de Deus se manifesta, é o lugar que o canceroso entra com câncer e sai curado. É o lugar que o casal que está à beira da separação, ou já está separado, entra e Deus transforma aquele casamento. Este lugar é especial porque aqui as pessoas chegam cheias de lutas, de problemas, e encontram a paz que Cristo dá, e nessa paz são transformados. Então este lugar é um lugar especialíssimo, irmãos. Há muitos lugares bons, há muitos lugares legais de frequentar, mas nenhum lugar é tão especial como a casa de Deus. E quando você começa a entender que enquanto estamos aqui e esses milagres estão acontecendo, você que começa a se interessar pelo próximo, começa a se apaixonar por este lugar, dizendo, este lugar não é outro senão a porta do céu. A porta do céu. E é verdade, a casa de Deus é a porta do céu. E você tem o privilégio de estar sendo chamado por Deus a trabalhar neste lugar que é a porta do céu, que é a porta de solução para quem não tem mais solução, que é a porta de cura para quem já não tem mais cura, que é um lugar especial. Por isso o salmista, ele tinha essa paixão, esse amor, essa entrega. Ele dizia, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Esta manhã, eu quero chamar a igreja, os meus amados irmãos, a dizer a vocês, irmãos, vocês têm que suspirar por este lugar e dizer, Senhor, o que eu posso cooperar? Qual é o meu chamado? Eu preguei aqui, eu estou emendando essa pergunta. Qual é o seu dom? Porque o seu dom vai se manifestar na igreja. A Bíblia diz que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Os muitos dons, as muitas formas de sabedoria se revelarão através da igreja. Por isso, eu não posso tratar a igreja em segundo plano. Por isso eu não posso achar que eu indo de vez em quando à igreja está bom. Eu tenho que vir numa expectativa, porque não há um culto aqui. Não há um culto neste lugar que Deus não fale ao coração das pessoas. Porque Jesus disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Há milagres que a gente vê como este do câncer, que foi curado, testemunhado e comprovado pelos médicos que ele está curado. Mas há milagres que acontecem na alma, no interior da pessoa, que jamais a gente toma conhecimento. Há libertações que não é libertação de um demônio, que a pessoa se estribucha e cai no chão, mas é libertação de uma mente errada, de uma mente suja, de um coração que está cheio de ódio, rancor. Há milagres acontecendo. Cada reunião, coisas acontecem. Este lugar, se não é outro, é a porta do céu. Por isso, você tem que ter uma coisa no seu coração. Eu não vou na igreja porque eu estou com vontade. Eu vou na igreja porque eu preciso ir à igreja. Porque se você deixar na sua carne, você estaria dormindo agora de manhã. E dando uma desculpa, dizendo assim, puxa, eu não fui à igreja porque, sabe como é que é? Eu estava muito cansado. Irmãos, este lugar é um lugar merecedor de excelência no seu coração. Por isso você não pode subjugá-lo, colocá-lo em segundo lugar. Eu sou do tempo, eu sou crente quase 40 anos, irmãos. E eu aprendi uma coisa sobre isso. Que domingo é dia do Senhor. Deus tem me dado 6 dias para eu trabalhar, para eu cuidar da minha família, do meu trabalho. O meu Deus não é o meu trabalho. O meu Deus é Jesus. E o meu lugar de preferência não é outro senão a casa de Deus. O salmista diz assim, eu prefiro, olha só, ele diz assim, eu prefiro estar nos átrios da casa do Senhor do que em qualquer outro lugar.
eu gosto quando ele diz assim, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares. Alguém vai dizer para você assim, você virou carola, você agora é fanático. E as pessoas dizem isso olhando do ponto de vista religioso. Mas ouça o que eu vou falar. Quando você tem prazer em Deus, diga prazer em Deus. Nada é pesado na casa de Deus. Você tem alegria. Olhando para essa moça bonita aqui ao lado do marido dela aqui, você não sabe a satisfação, o gozo no meu coração de olhar aqui de manhã e ver você aqui, adorando. Puxa, quando eu vejo o que Deus tem feito, o que Deus tem operado. Irmãos, esse lugar é um lugar de excelência. E você não pode jogá-lo como ir ao Maracanã assistir um jogo de futebol. Não pode jogar ele, equiparar ele a nenhum outro lugar, nem a sua própria casa. Porque a nossa casa é o nosso refúgio, né? Eu gosto, não sei se você faz assim, mas eu adoro chegar em casa. Primeira coisa é tirar a roupa e botar uma roupa de casa. Não gosto de fazer isso, oh meu Deus, coisa boa, né? Tira os equipamentos todos, principalmente gordinho igual a mim, que tudo incomoda, roupa incomoda, né? Então a gente quer, mas quando eu entro aqui e percebo a glória de Deus e o que Deus está fazendo na vida de cada um de nós, eu digo, puxa, esse lugar é um lugar especial. Portanto, eu quero hoje dizer a você que você tem que começar a achar o seu espaço. Porque ninguém que não tenha compromisso, escuta bem, com alguma tarefa, com algum ministério, com algum chamado, com algum a fazer, ninguém que não tenha um compromisso com alguma área da casa de Deus, permanece muito tempo. Porque o diabo, ele está completamente insatisfeito de ver você aqui. E ele vai arranjar alguma coisa para você fazer lá fora. E se ele arranjar alguma coisa para você fazer lá fora, você vai começar a se voltar cada vez mais para lá e vai se desligar. E vai perder a comunhão da igreja. Não estou falando que você vai para o inferno, que você vai perder Deus, não, porque Deus está presente em todo lugar. Mas estou falando que a comunhão da igreja, ela é força, é fortaleza. Deus se faz presente através dessa comunhão. E uma pessoa que não tem compromisso com nada, ela fica solta. Falei aqui outro dia, nós estamos preparando aí 3 homens para o ministério pastoral. E eu disse para eles assim, eu disse, olha, eu vou dar uma missão para vocês nesses próximos meses, 6 meses agora, para diante. Vocês têm que preparar outros diáconos, porque vocês vão deixar de ser diáconos. E tem que ter outros homens envolvidos, mulheres envolvidas na casa de Deus. Porque vocês vão estar cuidando de outras coisas. E aí a pergunta que foi feita, a quem enviarei? A quem enviarei? Quando eu digo enviar, não é enviar para pregar, irmão. Enviar para fazer a obra do Senhor. É aí, nesse momento, que você tem que entender que você tem que começar a mudar de posição, de ser servido, não só ser servido, mas também servir. Este processo é fundamental para o teu crescimento, porque quem não se envolve acaba morrendo em si mesmo. Irmão, todas as pessoas que eu conheço que se afastam da igreja, você vai ver, você tinha envolvimento, aí você começa a sondar, a pessoa foi se afastando, não se envolvia com nada, daqui a pouco, ela começa a olhar para a casa de Deus, e não começa a ver mais toda essa glória, da qual eu estava falando aqui, que esse lugar é a porta, é a entrada do céu. Quando eu estou falando essa igreja, irmãos,
Você está entendendo? Eu não estou falando a igreja Nova Vida, a igreja do Senhor, diga glória a Deus. A porta da igreja que está espalhada nas muitas denominações, nas muitas igrejas. Pelo amor de Deus, você sabe que eu não estou falando da nossa igreja em particular, mas estou falando da casa de Deus como um todo. Então, a Bíblia diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. A Bíblia diz que essa pessoa que está envolvida na casa de Deus, envolvida com o Senhor, diz assim: o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Quando você está na casa de Deus, envolvido na casa de Deus, e que as lutas vêm, as lutas se tornam mais serenas, porque você está cercado de oração, você está cercado da comunhão, você está cercado. Nós fizemos uma semana de oração aqui, caíram, foi muitos muros aqui, muitas respostas, a igreja orando. Eu falei aquele exemplo de Pedro, que Pedro estava preso, estava no cárcere com correntes. Enquanto a igreja orava, Deus enviou um anjo lá e libertou Pedro, e caíram as cadeias e abriram-se as prisões e ele foi liberto. Porque quando você faz parte de um corpo, de uma igreja, está envolvido e ela está orando por você, coisas vão acontecer, porque Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Então você precisa estar envolvido na casa de Deus. Envolvido recebendo, mas envolvido dando. Quem sabe você pode abençoar crianças, lecionando para as crianças. Quem sabe você tem um dom, e você sabe que tem, e você está dizendo assim: não. A Bíblia diz que se você esconder esse dom, você vai perdê-lo. Porque Deus tira do que tem pouco e acaba dando para o que já está trabalhando. Deus é tão fiel, irmãos, que Deus só trabalha com quem trabalha. O preguiçoso fica num canto, morrendo. Então, pastor, eu sou uma senhora, isso é para os jovens. Vem com esse papo não. Quem tem abaixo de 80 anos aqui tem que trabalhar. Porque Moisés começou o ministério dele com 80 anos. Não, porque você não pode ajudar na parte material, pegar peso. Eu não sei tocar, mas orar você sabe. Sabe que uma das coisas que eu estou pedindo a Deus para voltar às orações de manhã, mas eu preciso de companheiros de oração. E por incrível que pareça, às vezes eu estou orando aqui com uma ou duas pessoas e às vezes sem ninguém. E eu digo: puxa, o pessoal não entende que esse é um dos ministérios mais fortes da igreja. E às vezes você, senhora, você pode orar. Você pode orar. Você pode orar. Estou dando um exemplo. Não sei tocar, não sei fazer isso, não sei. Mas orar você sabe. Mas eu sei que 7 horas da manhã, a cama está tão gostosa, que você diz ainda para Deus: Senhor, Tu sabes todas as coisas. E Deus que é amor, mas quem está tomando prejuízo não é Deus não, é você. Você está perdendo a grande oportunidade de fazer parte desse corpo funcional que tem vida. E olha, eu conto coisas que eu não posso nem falar aqui, jamais, coisas que nós oramos e temos orado pela manhã aqui, situações que Deus estendeu a mão dele poderosa e resolveu, porque Deus é fiel, irmãos. Então, a minha mensagem nesta manhã a você é que se você fizer isso, você vai passar pelo vale árido, vai fazer dele um manancial de bênção, e você vai de força em força, porque Deus fortalece quem está em comunhão com o corpo. Alguém
teve que morrer parte dela para você estar aqui. A Bíblia diz: se o grão de trigo não morrer, ele não produz o quê? Esse morrer significa que alguma coisa sua vai ter que ser sacrificada. Algum tempo seu vai ter que ser sacrificado para que a igreja, que é a multiforme sabedoria de Deus, trabalhe e realize aquilo a qual ela está destinada. Eu hoje estou te convocando a sair talvez de uma inércia e saber que a igreja é muito mais que vir domingo pela manhã. Que Deus espera mais. Pastor, Deus sabe. Deus sabe tanto que Ele é capaz de fazer o seguinte: enquanto você busca o meu reino, Ele dizendo, enquanto você busca o meu reino em primeiro lugar, eu vou acrescentar tudo que você precisa. O que falta é você crer nisso. E esse crer com uma mudança de posição. Chega de lamentar o passado. Ouça, agora eu estou profetizando aqui. Chega de lamentar o passado, o que não deu certo, o que você foi frustrado, o que não funcionou. Para com isso em nome de Jesus, marca uma nova etapa e entra nesse lugar sabendo que Deus está te colocando aqui para que você seja um membro vivo no corpo de Cristo. Não um membro encostado, mas um membro que exerça aquilo que Deus está chamando. Por menor que seja a sua contribuição, ela é fundamental no reino de Deus. Por menor que você diga, pastor, eu só posso fazer. Irmão, tudo bem. Ser fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Creia nisso. E sabe o que vai acontecer? Gente que vai entrar aqui, que nunca soube que você já tinha orado por ela. Gente que você vai receber aqui cheia de carrapicho. E você vai ajudar esse pastor e os demais pastores a cuidar, porque esse cuidado não é só do pastor, irmãos. Isso é cuidado de todo o corpo. O pastor tem a responsabilidade principal, mas, sabe, quando eu não estou ali para receber as pessoas à porta. Eu não posso conversar com todo mundo ao mesmo tempo, mas você vai estar lá. E o fluir de Deus estará fluindo através de você. E essas pessoas vão encontrar aqui um lugar que elas... Que lindo eu ouvi isso esta manhã aqui no testemunho. Eu entrei por aquela porta. Eu senti a presença de Deus. Eu participei com fé. E eu fui curado. Jesus. Agora, ele não sabe que por trás disso tem... Ele entrou aqui, ele não sabe que tem horas de ensaio do louvor. Que tem gente operando o som lá que ninguém vê. Que tem a mídia filmando. Que tem diáconos. Quem chega aqui não sabe nada disso. Mas tudo isso é resultado de um trabalho do corpo. Às vezes aparece quem está na frente, irmãos. Mas por trás de tudo isso há todo um movimento do corpo que é a igreja. E a pessoa não sabe. Mas aquelas horas que você dedica à casa de Deus, papai está aqui, o filhinho bem tratado lá dentro, o professor que está lá tratando bem do filho, não sabe, aquele pai vai para casa e começa a perceber que o seu filho mudou, está entrando umas palavras boas no vocabulário, está entrando uma compreensão do bem e do mal mais perfeita na mente daquela criança. Ela começa a reproduzir algumas coisas, e sabe de uma coisa? Aquele professor que gastou as horas lá estudando a lição, preparando, levando na presença de Deus, está sendo instrumento, nem é o pastor, é o professor que está lá, Deus usando, porque nós somos um corpo, e cada um tem funções diferentes, irmãos. E há coisas que esses professores fazem, que eu não tenho a menor condição de fazer. Lidar com criança comigo é meio complicado, fico meio que... sei onde pegar, o que fazer, e tem gente aí fazendo isso com a mão esquerda, eu não consigo fazer com as duas. Por quê? Porque Deus colocou ele no corpo para isso. Então, eu fiz uma pergunta outro dia aqui, qual é o seu dom? Eu não sei se você respondeu, mas hoje eu estou para dizer aqui, você tem que entender que Deus tem te colocado aqui para você não ficar sendo um eterno espectador,
mas porque você faz parte do corpo de Cristo. E na medida em que você for se envolvendo, você vai se desenvolvendo. E na medida em que você for se desenvolvendo, você vai crescendo. E as coisas vão acontecendo para a glória de Deus. E amanhã entrará a gente como você entrou aqui, abençoada por você, nem sabendo que você faz parte de todo esse processo. Vamos ficar de pé. Será que você pode botar a mão assim no seu coração, um gesto de fé e levantar a outra aos céus? E fazer essa oração comigo? Diga assim: Senhor Jesus, perdoa as minhas falhas, Pai. Muitas vezes eu sei que deveria fazer, mas levado, Senhor, pelas circunstâncias dos meus temores, dúvidas, necessidades, eu deixei de fazer. Mas nesta manhã, Senhor, eu quero começar a alterar essa inércia, Senhor, e melhorar o meu envolvimento na Tua casa, que é a porta do céu. Diga: Jesus, me ajuda, me orienta, me dá esta unção que caiu sobre o salmista, este prazer e esta alegria, esta compreensão da importância da Tua casa, da organização da Tua casa, da realização dos feitos na Tua casa, Pai. Diga: me enche, Senhor, com este amor pelo próximo. Me enche, Senhor, pelo interesse por aquele que está perdido, sofrido, doente. Diga: Senhor, me enche deste amor sobrenatural, para que eu possa alcançar, Senhor, estas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e eu te agradeço. E que o povo de Deus diga amém e amém. Irmãos, logo mais estamos de volta às 19 horas. Nós temos o almoço. Você: pastor, eu agora vou ter que fazer comida para o seu marido. Não vai não. Você pode até levar para casa, se quiser, né, numa quentinha, se você não quiser comer aqui na igreja. Tem comidinha pronta aí, essa igreja oferece todas as comidas, amém? Vamos em paz, Deus abençoe a todos.